futuro delegado de polícia, futura delegada de polícia. O tema da aula de hoje é o controle administrativo, tema de extrema importância para a sua prova. O que estudamos em controle administrativo, pessoal? O controle da administração, o controle administrativo, é a parte do direito administrativo que vai estudar as formas de fiscalização, ou seja, os instrumentos de fiscalização dos agentes, das entidades administrativas e dos órgãos. Então, o tema da aula de hoje é a parte do direito administrativo que vai estudar os instrumentos de fiscalização da função administrativa. Eu trouxe a vocês o conceito do José dos Santos Carvalho Filho, que é o conceito que vem mais aparecendo em provas. Então, eu gostaria que você anotasse no caderno a seguinte informação. Vamos lá, você vai escrever assim no seu caderno. Conceito de controle da administração por José dos Santos Carvalho Filho. Continue anotando, escreva o seguinte, é o conjunto. Agora você destaca, né? Troca de cor, destaca aí no seu caderno, um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos. É o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização, e de revisão, da atividade administrativa. E agora grifa para mim, em qualquer das esferas. Olha só, pessoal. Então, o controle da administração tem a finalidade, o objetivo de verificar se o que a Constituição prevê está sendo executado de forma correta, portanto, respeitando os direitos subjetivos dos cidadãos e o ordenamento jurídico como um todo. Você percebe que o próprio conceito de competência está atrelado ao controle? Porque a competência não é um controle exercido sobre a atuação do agente? E o que é a competência? A competência são os limites impostos pela lei, pelo ordenamento jurídico, de atuação do autor. Então, eu, como delegada de polícia, tenho minhas funções delimitadas na Constituição Federal, na Lei Orgânica, dentre outros dispositivos legais. Então, é um controle exercido sobre a minha própria atuação, sobre a minha competência. Nós vamos estudar, então, na aula de hoje, todas as consequências deste controle. E qual será que é a natureza jurídica do controle da administração? A natureza jurídica, pessoal, do controle administrativo, ela é um princípio fundamental. A doutrina vai dizer que a natureza jurídica do controle é um princípio fundamental da administração. E de onde que a doutrina vai extrair essa informação? Ela extrai essa informação do Decreto-Lei 200/67, artigo 6º, inciso 5º, a linha E. Então, anote no seu caderno, por gentileza, o próximo tópico de estudo. Escreva o seguinte: natureza jurídica do controle administrativo. Natureza jurídica do controle administrativo. Trata-se de um princípio fundamental. Previsto expressamente no artigo 6º
inciso 5º, a linha E do Decreto-Lei 200/67, tá? Tudo bem, pessoal? Ficou claro até aqui? Bom, o que mais costuma se perguntar em prova, além do conceito que você já tem anotado no caderno, da natureza jurídica, também costuma cair os objetivos do controle. E os objetivos do controle da administração são 2. Eu já falei um pouquinho para vocês. O José dos Santos Carvalho Filho vai dizer para a gente assim, olha, a finalidade do controle é verificar se os direitos subjetivos dos cidadãos estão sendo respeitados. Por quê? Né? A própria noção de Estado democrático de direito, que é um Estado com qualidade, já falei para vocês, como diz Canutilho, ela vai abarcar uma série de valores, uma série de instrumentos para garantir a execução desses direitos. E mais, e também vai dizer que a finalidade é verificar se a Constituição está sendo cumprida. Então, anote aí os objetivos do controle. Primeiro, assegurar os direitos subjetivos dos usuários, bem como assegurar os direitos subjetivos dos usuários, bem como as diretrizes constitucionais da administração, bem como as diretrizes constitucionais da administração. Agora, olha aqui para mim um minutinho. Agora você vai largar tudo aí, larga tudo e presta atenção. Porque o que tem mais caído aqui em controle é a classificação, em especial a classificação quanto ao órgão controlador, que nós vamos dar mais atenção. Por hora, nós vamos estudar agora a maioria das classificações que aparecem em provas e, em seguida, eu vou tratar de forma específica, com mais carinho, tá? Da classificação contra o órgão, que pode ser legislativo, judicial ou administrativo. Então, você vai colocar um coraçãozinho para você estudar com muito carinho aí no seu material. O tema, anote aí, classificação do controle. Classificação do controle. A primeira espécie, o primeiro critério utilizado para classificação é quanto ao órgão controlador. Coraçãozinho aqui, meus amores. Muito carinho aqui. Sempre cai isso aqui, ou em administrativo ou em constitucional. Aqui as duas matérias vão estar muito mais interligadas. Né? Administrativo e constitucional são muito próximos, mas especialmente aqui em controle. Olha só, quanto ao órgão, o controle pode ser legislativo, judicial e administrativo. Ele pode ser legislativo, judicial e administrativo. Olha para mim. Legislativo, porque o órgão controlador, ele faz parte do poder legislativo, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, ok? Por isso, legislativo. Ele vai ser judicial quando for elaborado por um órgão do Poder Judiciário e administrativo quando for executado pela própria administração, internamente, por um órgão da administração. Leia-se, executivo, ok? Bom, vamos voltar nesse controle aqui, mas por hora vamos continuar estudando a classificação. Depois a gente vai estudar de forma específica os instrumentos de controle segundo os órgãos, ok? Segundo critério, anote aí, segundo critério de classificação, é quanto à extensão. E quanto à extensão, nós temos o controle interno e externo, ok? O controle interno e o externo. Olha para mim, pessoal, o controle será interno quando for executado pelo próprio poder que elaborou o ato. Poder Judiciário, de forma atípica, deu férias para um servidor, para um juiz. Isso é uma função dele
né, atípica, está exercendo a função administrativa. Ele mesmo que vai controlar esse ato, tá? Internamente, o que vale é o seguinte: o poder que executou o ato, seja o legislativo, seja o judiciário, seja o executivo, o que importa é que o controle será feito pela pessoa, pelo poder que executou o ato, por isso interno, tá? Aqui nós temos vários exemplos importantes para a sua prova. Nós temos aqui, inclusive, exemplos previstos expressamente na Constituição Federal de órgãos internos de controle. Por exemplo, a Corregedoria, artigo 74 da Constituição Federal. A Corregedoria e a Ouvidoria também, elas vão controlar a atuação interna daquele órgão, daquele poder. Bom, também como controle interno, eu vou destacar o CNJ e o CNMP, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, previstos nos artigos 103 e 130A da Constituição Federal. Ambos são exemplos de controle interno, executado pelo próprio poder, pela própria pessoa que praticou aquele ato. Então, anote aí, controle interno é aquele elaborado pelo próprio poder que executou o ato, aquele elaborado pelo próprio poder que executou o ato. Exemplo, vou escrever aqui para vocês. Exemplo, Corregedoria da Polícia Civil, etc, etc. Mas, enfim, isso aqui é artigo 74 da Constituição Federal de 88. Artigo 74 da Constituição Federal de 88. Outro órgão interno importante, o CNJ, tá? E o CNMP. Ambos aqui, também a Constituição Federal, artigos 103 e 130A da Constituição Federal de 88, certo? Bom, olha para mim aqui. E quando o controle é externo, o que acontece? Quem exerce esse controle? Olha, pessoal, no controle externo, eu vou ter sempre a atuação de dois órgãos, dois ou mais órgãos. Eu tenho o poder A, o executivo, por exemplo, que elaborou um ato, e esse ato não vai ser controlado por quem executou o ato, mas sim por um outro poder, por exemplo, o judiciário. É ele que vai efetuar o controle. Como a gente chama isso em constitucional, pessoal? Vamos aproveitar para relembrar. Em constitucional, eu chamo isso de sistemas de freios e contrapesos, ou check and balance, como originário, né, nos Estados Unidos, sistema originário dos Estados Unidos, americano. Eu tenho sempre a participação de um poder controlando a função típica do outro. Temos também o controle de constitucionalidade, outro exemplo de controle externo, tá? Quando exercido pelo judiciário em relação aos demais poderes. Tudo bem? São exemplos de controle externo. Qual outro exemplo de controle externo que você conhece? Pensa um pouquinho. Esse está na moda. Está na moda. Vivemos na sociedade participativa, numa sociedade no qual, né, Peter Haber dizia sociedade aberta dos intérpretes. Então, nós temos o controle social, né, o controle popular. Também é um controle externo. Por exemplo, a ação popular. Quem está exercendo o controle não é aquela pessoa, aquele órgão ou aquele poder que executou o ato. Por isso, externo. Então, vamos anotar o conceito de controle externo e os exemplos respectivos. Escreva o seguinte. Estamos aqui em controle externo. Ocorre quando o controle é exercido por outro poder que não praticou o ato, outro poder
que não praticou o ato. Aqui em controle externo nós temos quem? Vários exemplos, pessoal. Primeiro exemplo é o sistema, lá em constitucional, sistema de freios e contrapesos. Também temos aqui, tá? O controle popular da população, ação civil pública, controle de constitucionalidade, tá? Temos vários exemplos aqui de controle externo, portanto. Bom, outro critério que é utilizado é quanto à natureza, e quanto à natureza ele pode ser controle de legalidade ou controle de mérito. Aqui vai coração também. Estude com carinho. Então, vamos lá. Quanto a, anote aí, quanto à natureza, o controle pode ser de legalidade ou de mérito. Coraçãozinho aqui. Nessa classificação que também é muito importante. Olha para mim. Quanto à legalidade, eu posso ter tanto a própria administração quanto o judiciário exercendo esse controle, pois eu estou falando de compatibilidade entre o ato executado e o ordenamento jurídico como um todo. Então, é para verificar se o ato é legal ou ilegal. Aqui, eu tenho atuação tanto do Poder Judiciário, se provocado, obviamente, como da administração pública. E essa, independentemente de provocação, de ofício ou provocada. Bom, quando o controle é de mérito, a coisa muda de figura. Por quê? Porque o mérito refere-se à conveniência e oportunidade de quem? Da administração. Então, no controle de mérito, eu não tenho atuação do Poder Judiciário, tá? Porque violaria a separação dos poderes. O Judiciário só atua em relação à legalidade ou não de ato. Então, o controle de mérito refere-se à conveniência ou oportunidade daquele ato, e não à legalidade ou não. Tudo bem? Bom, nós estudamos isso aqui também em ato administrativo, né? Apenas para vocês verem e prestarem atenção que é importante. Qual é a próxima modalidade de classificação? Continuando aqui, olha só, tem mais, pessoal, tem mais, não acabou não. Tá? Temos mais 3 critérios importantes para estudar aqui no controle da administração. Quais são as próximas informações importantes do seu caderninho, então? Anote aí. Quanto ao âmbito de atuação, o controle pode ser por subordinação ou por vinculação. Por subordinação ou vinculação. Anotou? Bom, agora eu vou explicar o que significa cada um deles. Presta atenção, já já você anota. Olha, quando eu digo que o controle é feito por subordinação, eu tenho a incidência do poder hierárquico nesse controle. Então, por subordinação, significa o quê? Significa que eu tenho um controle exercido dentro da estrutura da administração, portanto, efetuado pela autoridade superior, subordinada a quem exerceu o ato. Por isso que é um controle por subordinação, e ele é extremamente amplo. Ele vai verificar desde o início do ato até o final, se foram respeitadas as regras de competência, se ele foi legal, a motivação. É um controle mais amplo do que o controle por vinculação, tá? Então, por subordinação, é aquele que decorre, anote aí, o controle por subordinação é aquele que decorre do poder hierárquico. Exercido é aquele que decorre do poder hierárquico, exercido pela autoridade superior, hierarquicamente superior. E abarca, exercido pela autoridade hierarquicamente superior, e abarca a legalidade,
a motivação, e etc. E etc. Bom, agora presta atenção aqui. O que é controle por vinculação, meus amores? Por vinculação, eu vou ter um controle finalístico. E quem que exerce controle finalístico? A administração direta sobre a indireta. Sobre as pessoas que ela criou através do Instituto da Descentralização. Então, como será esse controle chamado de finalístico? Será um controle apenas para analisar se ela está cumprindo as finalidades para a qual foi criada. Então, ele é mais restrito, tá? Ele é mais limitado. Aliás, é importante destacar que o controle por vinculação ele está previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 200/67, tá? Então, nós temos aqui no controle por vinculação o controle finalístico e, para alguns doutrinadores, a supervisão ministerial, se for em âmbito federal. Tudo bem? Então, anote aí. O controle por vinculação é aquele exercido pela administração direta sobre a indireta, abre parênteses, descentralizada sobre a indireta, abre parênteses, descentralizada. Ponto. É um controle finalístico, é um controle finalístico previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 200/67. Tá bom? Bom, próximo critério, anote aí, é quanto à iniciativa. O próximo critério é quanto à iniciativa. Em relação à iniciativa, ele pode ser de ofício ou provocado. Poderá ser de ofício ou provocado. Pessoal, um controle de ofício é aquele que é exercido independentemente da manifestação do interessado. Ele é exercido diretamente pela administração pública, por um órgão da administração pública. Por outro lado, o controle provocado é aquele exercido pela parte interessada, como o próprio nome diz. É um controle exercido através de requerimento, manifestação ou provocação da parte interessada. Geralmente, o controle judicial, tá? O judicial sempre será provocado e, geralmente, o administrativo provocado ou de ofício, tá? Tudo bem? Última hipótese de classificação importante que nós temos aqui é a classificação quanto ao momento. Então, anote aí no seu caderno quanto ao momento de exercício. Quanto ao momento de exercício, nós temos 3 modalidades. O controle prévio, o concomitante e o posterior. Prévio, concomitante e o posterior. Olha aqui para mim, pessoal. O que é o controle prévio, professora? Pessoal, o controle prévio é aquele exercido antes do ato se formalizar para o mundo jurídico. Como assim? Pessoal, tem atos que, para a sua formação, para estarem perfeitos e acabados, eles necessitam de um processo que tem 2 ou mais fases. Antes de finalizar, de concretizar essas fases, portanto, previamente, o controle é feito antes desse ato se tornar perfeito e acabado. Por exemplo, quando se ajuiza um mandado de segurança preventivo, para evitar que um ato ilegal seja praticado. Essa é a espécie de controle. Então, ele é antes do ato ser acabado. A segunda modalidade é o
controle concomitante. E ele acontece ao mesmo tempo em que o ato é formado. Por exemplo, quando se está executando, durante a execução da obra, ela é embargada. E ocorre o controle. Bom, por fim, nós temos o controle posterior. O controle posterior, pessoal, é aquele que é efetuado quando o ato já está pronto, já está acabado e produzindo efeitos. Por isso que ele é posterior. O ato ilegal, já ilegal ou não, né, o controle já é feito posteriormente à finalização do processo de execução desse ato administrativo. Nós vamos continuar estudando o controle na próxima aula. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Olá, queridos alunos, estamos de volta com o nosso curso de delegado de polícia. Para você ser aprovado neste ano. Tenho certeza que em direito administrativo você vai gabaritar. Tá bom? Meus amores, na aula passada estávamos estudando o controle da administração. Falamos do conceito, vimos que são instrumentos judiciais ou administrativos para controlar a atuação dos órgãos da administração, dos órgãos legislativo e judiciário também. Vimos que o controle é um fundamento, é um princípio fundamental da administração, que tem natureza jurídica de princípio fundamental. Também estudamos a classificação do controle. E aqui eu destaquei para vocês a classificação contra o órgão controlador, que pode ser o legislativo, o judiciário e a própria administração. E aqui, na aula de hoje, nós vamos continuar estudando de forma específica os controles legislativo, judicial e o administrativo, que são os que mais aparecem em provas. Vamos começar pelo controle legislativo, até porque nós vamos seguir a ordem da Constituição. A Constituição fala primeiro em legislativo. Então, vamos seguindo a ordem da Constituição e falar do, anote aí, controle legislativo. As principais hipóteses do controle legislativo. Eu quero que você faça um fichamento dessa tabelinha, pessoal. O professor ele serve para facilitar a vida do aluno. Então, já facilitei para vocês. Estou comentando as 5 principais hipóteses, os 5 principais instrumentos de controle previstos na Constituição Federal e que mais aparecem em prova. Vamos lá, anote aí. Primeiro instrumento de controle é a criação e extinção de ministérios e órgãos públicos. Artigo 48, inciso 10 da Constituição. Então, criação e extinção de ministérios e órgãos públicos. Artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal. Segundo instrumento de controle é sustar atos normativos do Executivo. Então, sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação. Isso aqui está no artigo 49, inciso 5º. Pessoal, olha lá, em constitucional, quando a gente estuda o controle prévio, e o posterior, lá em constitucional, quando estuda controle de constitucionalidade, a gente trata daquelas hipóteses, controle prévio e controle posterior. O legislativo, ele exerce com muito mais afinco o controle prévio, ou seja, do projeto de lei, antes de virar lei. Mas ele também exerce o controle posterior, quando a lei, quando o ato normativo já está em vigor. Isso aqui é um exemplo de controle de constitucionalidade posterior exercido pelo legislativo, tá? Então, o que a gente estuda em constitucional é aqui em administrativo também, tá? Que mais? Julgar, anote aí, julgar crimes de responsabilidade. Eu quero que você dê uma olhadinha no artigo 50, 52, inciso 1 e 85 da Constituição Federal, que trata dos crimes de responsabilidade. Bom, 4.
Criar as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, elas vão controlar, investigar fatos certos e determinados. Isso está lá na previsão do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. E, por fim, o quinto instrumento de controle é sustar a execução de contrato administrativo, previsto expressamente no artigo 71, parágrafo 1º da Constituição Federal. Entenderam, meus amores, aqui? Esses são os principais instrumentos de controle exercido pelo Legislativo, tá? Previsto na nossa Constituição Federal. Eu quero que você leia esses artigos que eu mencionei para vocês, porque eles aparecem muito, tanto em prova de primeira fase, prova objetiva, tá? Como em segunda fase, pedindo para você citar exemplos de controle exercido pelo Legislativo. Caiu, inclusive, na minha prova, tá? Na minha prova oral, caiu uma questão pedindo para eu citar uma espécie de controle legislativo, né? Citei 5 para vocês. Então, se pedirem um exemplo, você vai tirar de letra. Tá bom? Bom, aqui nessa parte, nós temos que tratar dos tribunais de contas. Nós vamos estudar agora as principais características, os principais assuntos, ou seja, os que mais aparecem em provas, quando o tema é Tribunal de Contas. Apareceu muito na prova de delegado de polícia, né, do ano de 2017, lá em São Paulo. Perguntaram bastante sobre tribunais de contas. Então, primeira informação importante, vocês já sabem. O Tribunal de Contas, ele é um órgão que vai auxiliar o controle legislativo. Mas qual será que é a sua natureza jurídica? Pergunta de prova. Então, anote aí no seu caderno o próximo tópico de estudo. Escreva assim: Tribunais de Contas. Principais características. Principais características. Bom, pessoal, a primeira informação importante é em relação à natureza jurídica. Tá? Tem divergência aqui, mas prevalece que eles são órgãos independentes, tá? São órgãos independentes. E o que significa isso? Vamos relembrar? Nas nossas primeiras aulas, nós estudamos a organização administrativa, falamos da desconcentração, que era a criação de órgãos, e a classificação dos órgãos. Bom, órgão independente era aquele que tinha fundamentação direta na Constituição, pois toda a sua estrutura, a sua competência, tudo estava previsto diretamente na Constituição. São órgãos de cúpula que não estão subordinados hierarquicamente a nenhum outro, tá? Tribunal de Contas é um órgão independente. Ele está previsto, o Tribunal de Contas da União, diretamente no artigo 71 e seguintes da Constituição Federal. Tá? Então, anote aí, natureza jurídica do Tribunal de Contas, órgão independente. Né? Está previsto diretamente na Constituição Federal, artigo 71 e seguintes da CF/88. Ok? Bom, o Aires Brito, ele vai dizer o seguinte, olha, a natureza jurídica do Tribunal de Contas é de órgão político-administrativo. Por que que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer assim, olha, ele não faz parte de nenhum outro órgão, ele não faz parte do judiciário, ele não faz parte do legislativo e nem do judiciário, tá? E por isso que ele vai dizer que a natureza jurídica é de um órgão independente. Então, anote no seu caderno assim, segundo Aires Brito, tem natureza de órgão. Vou fazer essa observação de órgão político administrativo. Político administrativo. Pois não está
dentro da estrutura de nenhum dos três poderes, pois não está dentro da estrutura de nenhum dos três poderes, vírgula, auxiliando o poder legislativo, auxiliando o poder legislativo. Na aula anterior, nós estudamos as espécies, as classificações de controle. Das informações que eu passei a vocês, qual é a classificação do Tribunal de Contas? Ele vai exercer que espécie de controle? Legislativo a gente já sabe, né? Que mais? Interno ou externo? O interno, vamos relembrar, né? Até para fixar. O interno era aquele exercido dentro do próprio poder, tá? Dentro da própria pessoa, do próprio órgão que executou o ato. Como eu disse a vocês, ele não faz parte de nenhum dos três poderes, então é o controle externo. Então, anote aí. O controle do Tribunal de Contas é um controle externo. Externo. E qual será que é a sua competência, pessoal? Ele vai fiscalizar quem? Quem ele pode fiscalizar? Pessoal, ele vai poder fiscalizar pessoa física, jurídica, privada ou pública, desde que, essa é a principal informação, haja dinheiro público envolvido. Desde que haja, eu quero que você coloque um coraçãozinho, desde que haja dinheiro público envolvido, tá? Desde que haja dinheiro público envolvido, tá bom? Inclusive, tem entendimento, tá? De que ele pode efetuar diretamente a quebra do sigilo, se envolver dinheiro público, se envolver a fiscalização de entidade pública, por conta do princípio da moralidade pública, tá? Tudo bem? Bom, que mais aqui é importante no tema Tribunais de Contas? Quais são os tribunais de contas brasileiros e quais são as polêmicas em relação a isso? Anote no seu caderno assim, Tribunais de Contas brasileiros, Tribunais de Contas brasileiros. Bom, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Temos os Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, que vão auxiliar a Assembleia Legislativa dos Estados e a Câmara Distrital do Distrito Federal. E, por fim, esse aqui que é o pulinho do gato, que eu quero que vocês tenham atenção, são os Tribunais de Contas dos Municípios. O que aconteceu aqui, pessoal, em relação aos Tribunais de Contas do município? Primeiro, hoje eu só tenho o Tribunal de Contas do município de São Paulo e do Rio. Foi proibida a criação de novos tribunais de contas municipais. Por quem foi proibida? Pelo Estado ou pelo município? Pessoal, pelo município. Os municípios não podem criar tribunais de contas, mas ficou decidido pelo STF que os tribunais estaduais, ou seja, os estados, poderão criar novos tribunais municipais. Mas para quê? É um tribunal estadual que vai fiscalizar o município. Então, perceba, preste atenção, não podem ser criados novos pelo município. Agora, o Estado pode criar órgãos estaduais para fiscalizar seus municípios. Ok? O que aconteceu aqui? Anote, eu quero um coração, tá? Você vai anotar assim, ó, muito coração, muito coraçãozinho, muito carinho nesse assunto. O STF, na AD 867 de 94, anote aí, admitiu a possibilidade dos estados,
olha aqui, pessoal, dos estados criarem tribunais de contas dos municípios, dos estados, criarem tribunais de contas dos municípios, tá? Ou seja, tribunais estaduais. Eu quero que você destaque isso aqui, ó. Bota em caixa alta, troca de cor, mas destaca. Ou seja, tribunais estaduais para exercerem a fiscalização dos municípios, ou seja, tribunais estaduais, para exercerem a fiscalização dos municípios. Então, caiu na prova. Os municípios poderão criar novos tribunais de contas. Errado. Errado. Quem pode criar novos tribunais municipais é o Estado. Tá? Esse é o entendimento do STF, que é o que você deve levar para a sua prova. Tá bom, meus amores? Bom, ainda em tribunais de contas, nós vamos analisar agora o processo de controle dentro do tribunal. Então, anote no seu caderno, o próximo tópico de estudo são as características principais, do processo de controle, características principais do processo de controle perante os tribunais de contas. Olha aqui para mim. Olha, em linhas gerais, pessoal, qual a finalidade do processo de controle do Tribunal de Contas? Verificar se o dinheiro público foi bem gasto, foi utilizado em prol do interesse público, tá? Caso não tenha sido, caso seja desviado ou seja dado uma outra destinação que não ao interesse público, a pessoa vai ser condenada a pagar. A gente chama isso de imputação de débito, que é uma condenação ao pagamento. Essa é a finalidade do processo perante o Tribunal de Contas, que é um processo que não precisa de advogado, é facultativa a participação de advogado. Isso difere do processo judicial. Que mais? Esse processo, como é um processo administrativo, ele pode ter início de ofício ou por provocação, tá? Ele pode atingir qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada, conforme eu havia dito a vocês, e existe a possibilidade de se ajuizar uma medida cautelar para afastar o responsável pela conduta, se ele ainda estiver como gestor daquela unidade, né, portanto, desviando dinheiro, fazendo algum ato ilegal. Existe essa possibilidade, sim. O próprio Tribunal de Contas, né, que vai executar essa medida cautelar. Isso já foi pergunta de prova. Então, eu elaborei um quadrinho aqui, que você vai fazer um fichamento, né, você vai destacar no seu caderno, essas são as principais informações em relação ao processo de controle nos tribunais de contas. Não se esqueça que a participação do advogado ela é facultativa. Então, anote o seguinte, pessoal. Primeira característica, instauração de ofício ou por provocação. Instauração de ofício ou por provocação. Próxima característica, participação de advogados é facultativa. Olha o coração, gente. Isso aqui que foi a pergunta de prova, tá? Cabimento de medida cautelar para afastar o responsável. Ficou aqui responsável, né, pessoal? Mas tudo bem, né? Plantão, policial, chega do plantão, vai preparar a aula, né? Vocês vão passar por isso. Eu tenho fé que a sua delegacia está te esperando. A sua delegacia está te esperando. Então, se mantenha firme e forte nos estudos, que todo o seu cansaço, todo o seu esforço vai valer a pena, tá? E não pense que você vai ter que deixar de estudar direito administrativo depois que você passar, não. Você é gestor da sua equipe. Vai ter que ficar revisando administrativo sempre. Tá? E de vez em quando vai estar cansado, que nem eu, né? Acaba saindo um responsável aí por conta do cansaço. Pois ser policial
Ser delegado de polícia é maravilhoso. Eu amo ser delegada de polícia. Tá no meu sangue. Tá no meu sangue. Sabe, é maravilhoso. Mas é cansativo e vale todo o esforço. Tá bom, meus amores? Então, vamos continuar aqui com as características do processo de controle no Tribunal de Contas. A decisão definitiva que resulta na imputação de débito, olha só a finalidade que eu conversei com vocês, ou multa, tem força de título executivo extrajudicial. O que é isso, pessoal? Se eu tenho um instrumento com força de título executivo extrajudicial, entra direto com a ação de execução. Não precisa discutir nada. É paga ou não paga. Tá bom? Outra informação, a última importante, a decisão definitiva, ela pode atingir órgãos, pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, que utilizem qualquer forma de dinheiro público. Tá bom, meus amores? Essas são as principais informações em relação ao processo no TCU. E para a gente finalizar esse assunto, Tribunais de Contas, não podemos deixar de mencionar a semelhança existente entre os tribunais do Judiciário e os Tribunais de Contas. Tanto que o nome é próximo, né? É impróprio falar Tribunal de Contas, mas a nossa Constituição, a estrutura do tribunal, as garantias conferidas aos ministros dos tribunais de contas são muito próximas às garantias, à estrutura do tribunal judicial. Tá bom? Vamos analisar as principais hipóteses previstas na nossa Constituição. Então, anote no seu caderno o nosso próximo tópico de estudo. Escreva aí: tribunais do Poder Judiciário e tribunais de contas. Principais semelhanças. Primeiro, pessoal, composição do tribunal, né? Lá no artigo 73 da nossa Constituição Federal, nós temos a composição do tribunal por 9 ministros, tá? E aplicam-se a esses 9 ministros, segundo o artigo 73, parágrafo 3º da Constituição Federal, o mesmo regime jurídico dos ministros do STJ, tá? Então, os ministros do TCU, né? A nossa Constituição fala do TCU, as constituições estaduais é que vão falar dos tribunais estaduais, eles têm as mesmas garantias dos ministros do STJ, tá? Isso é muito importante. Inclusive, já foi pergunta de prova. Tá bom, meus amores? Em relação ao controle legislativo, o seu caderno está completinho, tem as principais informações. Agora, nós vamos passar a estudar o controle judicial. O controle judicial, pessoal, é bem tranquilo, tá? Vamos conversar um pouquinho, tá? Antes da gente falar das primeiras hipóteses. Olha só. Primeiro, o controle judicial, ele é feito sempre mediante provocação. Não existe controle judicial sem provocação. Ele nunca será de ofício, tá? Então, ele vai ser exercido através das ações constitucionais. Né? Nós temos os remédios constitucionais previstos na Constituição Federal, que são exemplos de controle judicial. Nós temos as ações constitucionais do controle de constitucionalidade, que também são exemplos de controle judicial. Eu destaquei assim, aqui no caderno as principais delas, os principais instrumentos de controle judicial, para você detonar na prova, os que mais têm aparecido. Vamos analisá-los. Então, escreva aí, ó. Controle judicial, principais hipóteses. Vamos falar primeiro do mandado de segurança. Pessoal, o mandado de segurança, ele está previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal e também na Lei 12.016 de 2019. O mandado de segurança é uma ação constitucional. Vamos só rever aqui, vocês já tiveram isso. É uma ação constitucional que visa
tá? Que visa, ela protege direito líquido e certo contra qualquer abuso ou ameaça de abuso, qualquer ilegalidade, tá? Praticada por uma autoridade coatora, tá bom? O mandado de segurança, então, ele vai servir quando não cabe habeas corpus nem habeas data, tá? Em linhas gerais, para isso que serve o mandado de segurança, que pode ser preventivo, antes do ato ser finalizado, ou repressivo, depois desse ato ser finalizado. Bom, nós temos o mandado, próximo instrumento de controle, mandado de injunção, previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, e agora com a lei nova, né? Deus fala de 2016, nova, professora? É nova, né, pessoal? Lei 13.300 de 2016. Tudo para mim de 2009 em diante é novo. 2010 é novo. 2015 é novidade, tá? É novidade. Tem muita gente que nem sabia. Eu falei, nós estamos em 2020 e eu tenho uma aluna, né, que voltou a estudar agora, ela não sabia ainda dessa lei 13.300 de 2016, tá? Bom, próximo instrumento de controle é o habeas corpus. O habeas corpus, pessoal, ele serve para proteger o direito constitucional da liberdade de locomoção. Ele está previsto no artigo 5º, inciso 68, tá? E ele serve para isso, tem finalidade específica. Ele garante a preservação da liberdade de locomoção. Temos o habeas data, previsto no artigo 5º, inciso 72, tá? Da Constituição Federal. Quando que você vai utilizar o habeas data? Quando alguma informação sua estiver constando em um órgão governamental ou um órgão privado com natureza pública, por exemplo, Serasa, tá? E estiverem negando o acesso a uma informação sua. Ou você quer corrigir, retificar uma informação e negam o seu acesso. Então, o pré-requisito, o pressuposto de admissibilidade do habeas data, portanto, é essa negativa de te fornecer essa informação, essa negativa de deixar você ou corrigir uma informação que conste em um cadastro de caráter governamental ou privado com natureza de público. Também temos, pessoal, a ação popular, tá? Que é ajuizada por um cidadão, qualquer cidadão, para anular ato ou contrato administrativo que cause dano ao patrimônio público, cultural ou ao meio ambiente. Ela está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição e na Lei 4717 de 65. Também temos, por fim, a ação civil pública, tá? Que visa proteger direito difuso, direito coletivo, interesse individual homogêneo. Ela está lá no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, tá? 129, inciso 3º da Constituição Federal. E, por fim, a ação de improbidade administrativa, que vai condenar o indivíduo, né, cometendo qualquer ato de improbidade previsto na Lei 8429 de 92, ou para restituir, ou para suspensão dos direitos políticos. E ela também está prevista, pessoal, lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá? Não se esqueça que existem outras ações constitucionais de controle, como, por exemplo, a ADIM, a ADC. Tá? Nós temos outras ações. Eu citei a vocês as principais ações que são objeto de controle,